Então, o que o pessoal falou? Bem, nós vamos ter que bolar uma outra maneira de fazer espelho. Aí, ainda bem que aqui na Terra a gente já sabia como fazer isso. Então, se você vê a imagem do James Webb, ele não é um espelho único, não é um vidro único. E, na verdade, isso aí é uma vantagem muito grande, que um grande problema do Hubble, como eu falei lá no começo, foi que ele era um vidro único. Então, por exemplo, deu pau naquele vidro, igual deu mesmo de verdade, tudo, ferrou tudo, porque era só um vidro, era só um espelho e mais nada. O James Webb ele é constituído de 18, acho que são 18, né? 18 segmentos hexagonais, tá? E aí o pessoal vai falar, por que hexagonal? Por que não é circular? Por que não é quadrado? Porque o hexágono, pessoal, é uma figura muito interessante da geometria, tá? Ela é a figura, tanto que não é à toa que as abelhas constroem a colmeia dela em hexágono, tá? Ela é o tipo de figura que você consegue grudar uma na outra, um hexágono no outro, da melhor forma possível, sem perder nada. Se você pega um círculo e gruda no outro, olha aqui, ó, vai ficar, perder esse pedaço aqui, perder esse aqui. Se você pega um quadrado, tudo bem, o quadrado você gruda aqui, mas dependendo de onde você colocar ele não vai ter uma colar perfeito. O hexágono não. Você consegue, você cola um hexágono no outro, aqui sobra o espaço direitinho para você colocar outro, então você consegue construir a figura aproveitando o máximo de área possível. E isso que é bom para um telescópio, porque o espelho dele tem que ter o máximo de área possível, e o hexágono é essa figura. Então, e a gente já sabia disso aqui na Terra, porque os telescópios grandes hoje, todos eles, o espelho é segmentos hexagonais, tá? Então, isso é outra grande diferença que tem do Hubble para o James Webb. Outra coisa, imagina que dá pau num daquele segmento. Você tem todos os outros, então você não perdeu o telescópio como um todo, tá? Outra vantagem, cada hexágono desse, ele se mexe independente, e isso é um negócio sensacional. O James Webb tem uns motorzinhos atrás do espelho que vão ajustando ele para dar o melhor foco para a imagem, coisa que um espelhão só você não consegue fazer. Você tem que processar depois a imagem e tudo mais. Então, isso é uma outra grande vantagem que tem o James Webb. E a segunda, como eu falei, né? Ele não caberia em lugar nenhum. Então, o pessoal tinha que bolar um jeito de dobrar ele e desdobrar. E o hexágono é perfeito por conta disso, que você consegue fazer essas dobradiças e tudo mais. Então, essa é uma outra grande diferença do Hubble para o James Webb, que é o espelho, tá? Ele vai todo dobrado, até principalmente, né, para poder caber na coifa, né, na carenagem do foguete que vai lançar ele. Porque não tem como ele ir aberto, não tinha de jeito nenhum como ele ser lançado assim. Então, essa forma que foi feito, que ele, igual um origami, né, mesmo, é essencial para que o James Webb seja lançado. Isso mesmo. Então, isso aí é o jeito que eles bolaram. Por quê? Não tem mais ônibus espacial. Então, como que nós vamos lançar? Bem, temos aqui uma lista de foguetes. Que foguetes que a gente tem? Falcon 9. Falcon 9 nem existia na época, né? Mas Ariane, que é o foguete que tem. Delta 4, Heavy, sei lá. E depois veio o Falcon. Tanto que até uma coisa muito engraçada, né? E o pessoal fica meio revoltado. Por que não lança o James Webb no Falcon 9, cara? Falcon 9 tá aí, no o Elon Falcon Musk Heavy, né? no Falcon Heavy. O pessoal fica revoltado mesmo. O Elon Musk quer resolver tudo isso. Tem um motivo, pessoal. E o motivo é simplesmente o volume de carga. Porque hoje, vamos dizer assim, a coifa, né? Com maior volume que a gente tem para lançar alguma coisa é do Ariane 5, tá? Então, a única que cabe o James Webb. Não existe outra, não existe. É a única que cabe, ele foi feito e dobrado e desdobrado para caber nela. Então, cara, guarde a sua revolta, cara, tá? Então, ou faça um telescópio que caiba no... Talvez para caber no Falcon 9, o espelho do James Webb, o principal dele, ele dobra duas orelhinhas aqui do lado. Talvez no Falcon 9 tivesse que dobrar uma coisinha em cima. Ia ser muito mais complicado, entendeu? E
daqui a pouco nós vamos falar, o grande problema do James Webb, ter esse atraso todo que está tendo, não é do foguete, tá? Tem uma pequena parte que é do foguete, mas não é. O foguete não tem nada a ver com isso, então fiquem tranquilos aí. Bem, tem uma outra coisa do espelho. Se alguém já viu o espelho do James... Nossa, agora que eu vi meu ônibus espacial, ficou meio capengão aqui. Se alguém já viu o espelho do James Webb, você vai ver que o espelho dele é dourado. Parece que é um espelho feito de ouro, né? Parece não, ele é feito de ouro, tá? E por que ele é feito de ouro? Então vamos lá, o espelho do James Webb, ele é feito de berílio, que é um material que seria, no caso do Hubble, é o alumínio. No caso do James Webb é o berílio, que é um material muito melhor que o alumínio para você fazer um espelho. E aí eles cobriram o espelho com uma fina película de ouro. Por que eles fizeram isso? Aí vamos voltar no objetivo dele. Qual que era o objetivo dele? Observar no infravermelho. E o ouro é o melhor metal que a gente tem para refletir a luz infravermelha. Então, não é que ele é dourado para a NASA estar ostentando, não é que ele é dourado porque é bonito que ele é dourado. Por isso que ficou caro, de ouro. Não é porque é de ouro que ficou 10 bilhões de dólares, não é isso. O ouro está ali porque o ouro é o melhor metal para refletir o infravermelho. Como ele é um telescópio no infravermelho, então colocaram aquela é uma fina camadinha de ouro nele que dá aquele charme que fica bonitão mesmo, aquele 18 segmentos ali dourados do James Webb. Então, essa é a questão do espelho dele, tá? O funcionamento dele ele é bem parecido com o Hubble. Ele tem um espelho primário, que é esses 18 segmentos. Depois ele abre uma haste assim, na ponta tem um espelho secundário, que também é de ouro. Então a luz vai bater no espelho primário, vai bater no secundário e vai entrar num buraco que ele tem no meio. Quando você vê o espelho do James Webb, você vai ver que ele tem os segmentos aqui, no meio tem um buraco. O que é aquele buraco ali? É onde a luz vai entrar e ali atrás estão todos os instrumentos do James Webb, que vão fazer a coleta dos dados e depois mandar esses dados aqui para a Terra para os astrônomos trabalharem, tá? Então, acho que isso aí é o espelho, né? Sim. E esse espelho, eu acho que é uma inovação do James Webb que eu acredito que vai ser usado em futuros telescópios. Ah, com certeza. Com certeza. A Nete falou um negócio importante, que ela falou a palavra correta. O grande problema do James Webb é isso, tá, pessoal? Ele é um negócio muito inovador. Então, até então, ninguém tinha mandado para o espaço, aliás, nem mandou ainda, lembrando, um espelho que fosse feito por segmentos e que fosse dobrado e que fosse, né, coberto por ouro. Então, o James Webb ele vai tendo várias inovações e é isso que começa, se você pegar a história desde o início do James Webb, tudo isso começa a criar pequenos atrasos no cronograma dele, tá? Então, vamos lá fazer o espelho dele. Pô, legal, cara. Ah, fácil, né? Fácil nada. Deu problema na hora de fazer o espelho, deu problema nesses motorzinhos, deu problema na hora de cobrir, deu problema na hora de cortar, deu problema na hora de colocar, porque ninguém podia encostar a mão, era tudo uns robôs que faziam a colocar a estrutura, porque ele foi colocado numa estrutura. Pô, eu lembro disso aí há muito tempo, eu lembro quando saiu na NASA, assim, o primeiro segmento do espelho do James Webb é colocado no lugar. Eu falei, caramba, agora vai, não sei o quê. E estamos aí até hoje, né? Então, esse é a grande questão do James Webb. Ele é a NASA, pode xingar a NASA aí à vontade, cara, não tem problema não. Mas os caras, eles apostaram em grandes inovações e grandes coisas que estão sendo feitas pela primeira vez já para mandar para o espaço. Então, o James Webb é isso. Só que isso vai acarretando atrasos no cronograma. Na hora que você soma tudo isso, dá esses 14 anos aí que nós estamos. E por mais que a gente fique triste, chateado desses atrasos e tudo mais, é melhor atrasar do que subir e dar algum problema. Como a gente comentou no início, depois que o James Webb for lançado, não tem como consertar. Se der um problema, acabou. Isso aí. Aí a gente pode falar de uma outra diferença, né, entre o Hubble e o James Webb. Aliás, duas, né? Uma é no design dele. Então, assim, como eu falei, né, o Hubble ele foi feito para ser atualizado ao longo dos anos. Então,
O telescópio está ali no espaço, os caras vêm aqui, opa, desenvolvi um novo instrumento. Coloca esse instrumento no ônibus espacial, sobe ele, e é como se fosse uma geladeira, tá, pessoal? É uma geladeira mesmo. O cara abria ali, tirava o velho, colocava o novo e fim de papo, estava atualizado. O James Webb não foi feito nessa concepção. Primeira coisa é essa. Não foi. Ele não foi feito nessa Ou concepção. vai ou racha.